Transição demográfica. A teoria da transição demográfica é uma teoria muito importante, porque ela possibilitou uma análise mais realista e contextualizada a respeito do crescimento populacional. Entretanto, antes de falar sobre essa teoria propriamente dita, se faz necessário nós recapitularmos um pouco a respeito da teoria malthusiana. Partia do princípio que a população crescia numa progressão geométrica e a produção de alimentos numa progressão aritmética, o que implicaria em que no momento futuro não haveria alimento suficiente para alimentar toda a população. Ora, o passar do tempo mostrou que essa teoria estava completamente equivocada, porque houve um crescimento técnico, científico, tecnológico, a agricultura avançou bastante e houve sim condição de se produzir alimentos para alimentar toda a população mundial. Na verdade, há condições sim para isso. Se há fome no mundo, e realmente há, é por outras razões, não pela possibilidade de se produzir alimentos para todos, porque existe até um desperdício de alimentos. A razão para a pobreza e para a fome no mundo são questões meramente políticas, né? São questões políticas, sociais, econômicas, né, que levam a isso, mas não pela falta de possibilidade de se produzir alimentos para toda essa população. Então, a teoria da transição demográfica vem mostrar um outro enfoque sobre o crescimento da população. E nesse enfoque, Warren Thompson ele vai tomar como ponto de partida a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou radicalmente toda a forma de produção, né, implicando em novas relações entre capital e trabalho. Também trouxe consequências no que diz respeito às cidades, né, ocasionando um processo de urbanização nas cidades. Esse processo de urbanização, por sua vez, melhorou a vida da própria população, certo? Com saneamento básico, melhores condições de vida. Portanto, a teoria de Warren Thompson ele tem a Revolução Industrial como seu ponto de partida, de reflexão, certo? Então, ele apresenta 4 fases para a sua teoria da transição demográfica: fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Na fase 1, é a fase em que a taxa de natalidade e de mortalidade se mantém nos mesmos patamares, né? E patamares elevados, uma alta taxa de natalidade e uma alta taxa de mortalidade. Então, nascia muita gente, mas morria também muita gente, em função das guerras, das epidemias, das pandemias, enfim, não havia saúde, não havia saneamento básico, não havia vacinas, os próprios cuidados de higiene, enfim. Então, todos esses fatores contribuíam para uma alta taxa de mortalidade. Essa é a fase 1. Depois tem a fase 2, que é a fase em que justamente vai ocorrer as consequências aí da Revolução Industrial, né? Na fase 2, a taxa de mortalidade diminui e a taxa de natalidade vai se manter, né? Mas como há uma diminuição na taxa de mortalidade, há consequentemente o aumento da população. E por que há essa diminuição na taxa de mortalidade? Ora, porque melhorou as condições de vida, né? Cidades mais planejadas, enfim, saneamento básico, saúde, descoberta de vacinas, né? Melhoria da alimentação, melhoria das condições de higiene, enfim, a população começou a viver mais. Essa é a fase 2. Na fase 3, a taxa de mortalidade se mantém,
mais vai haver uma diminuição na taxa de natalidade. A fase 3 representa assim, o ápice dessa nova dinâmica de crescimento populacional. Porque na fase 3, a mulher já está completamente inserida no mercado de trabalho. Então, ela mesma já vai dar prioridade à sua formação, ou secundária, ou então acadêmica, né? E consequentemente, vai ter menos filhos. E tendo menos filhos, vai haver uma diminuição na taxa de fecundidade. Consequentemente, uma diminuição na taxa de natalidade. Então, vai nascer menos pessoas. E como a taxa de mortalidade se mantém, então começa nesse momento uma certa diminuição da população. Principalmente, claro, em se falando de países desenvolvidos. Esses países passaram pela fase 1, passaram pela fase 2, passaram pela fase 3 e muitos deles, a maioria deles, já está na fase 4. Qual é a fase 4? A taxa de mortalidade e de natalidade, elas começam a se estabilizar, né? Então, já se passou daquele momento de desequilíbrio. E nesse momento de estabilização, por outro lado, considerando o momento que se vive agora, então vai apresentar algumas diferenças. Ora, há uma diferença entre a fase 4 e a fase 1. Na fase 1, a taxa de natalidade e mortalidade eram altas. Na fase 4 agora, nós estamos numa situação em que o nível da ciência, os investimentos em saúde são muito altos. Então a taxa de mortalidade diminuiu bastante. Então as pessoas estão vivendo mais. Há um grande número de pessoas idosas nos países desenvolvidos. Já a taxa de natalidade, por sua vez, ela também diminuiu bastante, porque as pessoas começaram a ter menos filhos, investindo mais em sua carreira profissional, em seu trabalho. Essa fase 4 é a fase em que se encontram os países desenvolvidos, principalmente os países da Europa, né? Nessa fase 4 agora, também há um problema, porque há uma população idosa, uma população que já está em fase de aposentadoria, que consequentemente do ponto de vista econômico gera o que é mais gastos com a própria previdência social, e existe uma população em idade laboral, uma população economicamente ativa bem menor, né? Então há uma carência na atualidade em muitos desses países de uma força de trabalho laboral, ou seja, há um impacto na própria economia, né, nessa fase 4 em que estamos vivendo. Os demais países subdesenvolvidos, ainda não passaram por todas essas fases. Atividades. O que você entende por transição demográfica? Responda no seu caderno, bata a foto e envie para minha foto pelo WhatsApp.